É, pessoal, e nesse final de semana vai ter derby aí e o Neto já está com medo do Verdão, já está com medo de tomar uma goleada do time do Palmeiras. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando, o desespero dos antes para esse confronto e muito mais, a chegada também de John Arias e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade, o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Ou, o que vocês quiserem. Vai lá, Carlos Miguel. O torcida do Corinthians. Gaviões, Estopim, Macabra. Chega a madeira. Mas vai pra dentro, fica atrás do gol. Que ele vai pipocar. Vai pipocar, porque o que você fez com o Corinthians é coisa de traíra. Isso é a grande verdade. E com o Everton também. E que o Abel Ferreira não deveria ter liberado o Everton. Vocês vão ver no futuro aí, nesse ano. Vocês vão ver que, por sinal, graças a você, Carlos Miguel, o Corinthians hoje tem um ídolo no gol, que é o Hugo Souza. Aí, tá jogando mal, craque, cracaço. Murilo, bom de bola, Piquerez, craque. Aí vem o meio-campo. Qual a ideia desse time, Veloso, para enfrentar o Corinthians? Esse foi o time que fez a melhor partida da temporada, ganhando do Vitória por 5-1, né? Mas eu faria uma mudança, porque como o Corinthians joga com dois jogadores de frente, o Yuri e também o Memphis mais adiantado, ele vai trazer o Piquerez para fazer o terceiro zagueiro e botar o Maurício para marcar o Mateuzinho. Eu não gosto desse posicionamento. Eu colocaria o Fux ali como um terceiro zagueiro, um primeiro volante, liberaria o Piquerez para bater direto com o Mateuzinho. Aí você encaixa melhor o time. Esse encaixe, aí você tem velocidade também, né? Esse encaixe do Piquerez aqui por dentro custou o gol da Copa do Brasil o ano passado, que foi 1-0 pro Corinthians, porque o Piquerez estava aqui dentro da área, sem marcar ninguém, e aí saiu o cruzamento que sai o gol. Então eu mudaria principalmente para esse jogo. Souza! É um meio campo de muita qualidade, os dois atacantes aí fizeram um gol a rodo ano passado. Pô, que baita contratação, hein? O Marlon Freitas e André são... Dois craques de bola, velho. E o setor defensivo, eu acho, onde o Corinthians pode levar vantagem é na ala direita. O Gustavo Gomes, apesar de ser craque, é um cara muito confiável, vem de... o ano passado, fez um ano passado muito... Souza. Não é ano... Eu tenho que formular a minha resposta. Faz 2 anos que ele não faz o... E você vai você vai pressionando, mas eu não vou cair na pressão, não. Gustavo Gomes e esse setor defensivo é o setor que tem sofrido bastante. Aonde o Corinthians pode levar vantagem aqui pelo lado do Kelvin, que é um lateral que não tá bem ainda esse ano. Agora, no lado do ataque ali o Alan, que é o principal jogador do ataque ali do lado direito do Palmeiras, aonde pode também levar muito perigo à equipe do Corinthians. O Vinícius Nicoletti, que está no Palmeiras. O Vinícius, aqui no telão já tem o Arias, hein? Não sei se ele já chegou por aí, se já existe a confirmação ou não, Vinícius. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, para os companheiros fãs de esportes. Pois é, o final de semana de expectativa, ansiedade para o torcedor do Palmeiras. Primeira delas em relação às contratações exatamente para a chegada do Arias. Está tudo certo já com o jogador colombiano, com a contratação de John Arias com o Wolverhampton. Então fica a expectativa de quando ele será anunciado oficialmente. Isso deve acontecer provavelmente então no início da semana que vem ou até o final da semana que vem, a chegada do segundo reforço do Palmeiras para essa temporada de 2026. A outra expectativa em relação ao clássico, ao confronto contra o maior rival, como você destacou aí, o Palmeiras vem bastante mordido com o Corinthians, perdeu a final do Campeonato Paulista, também foi eliminado na Copa do Brasil, em 7 confrontos no ano passado, apenas uma vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e 3 vitórias do rival. Então, torcedor, depois da vitória contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, cantou na Arena Barueri, dizendo que é guerra esse confronto contra o Corinthians, por isso o time chega bastante pressionado, mesmo estando bem na tabela, mesmo bem colocado no Campeonato Paulista, o Palmeiras chega pressionado para esse jogo contra o Corinthians. O time não terá desfalques, apenas o Felipe Anderson, que já ficou fora dos últimos jogos, com dores no tornozelo, Paulinho também, que está se recuperando, mas deve ser a base que venceu o Vitória. Aliás, é o time base do técnico Abel Ferreira, depois que a gente viu a apresentação do Palmeiras e as mudanças que ele fez durante
todo o campeonato, esse início de ano, deve ser o time base para a temporada 2026. É claro, com a chegada de novos reforços, isso vai mudar, mas fica então essa expectativa se o Palmeiras vai conseguir repetir o bom desempenho que teve na goleada contra a equipe rubro-negra pelo Campeonato Brasileiro. É um time que chega pressionado e com altas expectativas de novos reforços e uma vitória contra o maior rival. Bruno. E você não percebeu mais nada mais típico do que aconteceu aí atrás das duas senhoras, as duas nonas, brigando aí, viu, Vinícius? Deviam estar reclamando aí de reforço que não chega, do Abel que não sei o quê, ou seja, perfeita a narrativa aí da história, viu? Obrigado, viu, Vinícius? Elas já passaram quebrando pau. Vamos lá pro... Fala, Vinícius. Não, isso é Palmeiras, né? Só não sei se elas brigaram em italiano por aqui, né? Aí você poderia traduzir pra gente. Isso aí, elas estavam bravas, não vou me meter nessa história, não. Quem também falou aí a respeito do Palmeiras e do Arias foi o pessoal do Fala Fonte aí. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que também tá bem interessante. Antônio é melhor. Chegou aqui uma informação boa pra mim. Sobre? John Arias. Opa, então vamos. Vamos de Arias, então, vai. De Arias. Informação quente. Palmeiras vai pagar John Arias parcelado os 25 milhões de euros, 155 milhões de reais, ao longo de 4 anos. Então, vai ser uma compra parcelada ao longo de 4 anos, que, coincidentemente ou não, 4 anos de contrato do jogador com o Palmeiras. Então, o pagamento será diluído em parcelas ao longo desses 4 anos de contrato. Isso já está definido o modelo de contrato. Está tudo certo. Ontem o John Arias assinou um termo de responsabilidade, não é um pré-contrato. Me explicaram isso juridicamente, não é um pré-contrato. É um termo de responsabilidade. É um termo de responsabilidade. Ó, tipo, você é responsável por esse acordo aqui. Assina aqui. Beleza, tá assinado. Palmeiras, o acordo que o Arias aqui está propondo tá certo, tá certo. Então, cada um assinou um termo de responsabilidade do negócio. Não é um pré-contrato. Contrato é o contrato, cláusula, pagamento e tal. Mas esse tem alguma validade, Hernan? Tem a validade até ele chegar no Brasil e fazer os exames médicos. Tá. É como se fosse um seguro. Tá. Entendeu? Um seguro. Tipo assim, eu tô vendendo o meu carro para você e você um termo de aceite. Até eu te entregar a chave e tudo certo e o documento ficar pronto. Então ontem ele assinou esse documento, tá vindo para o Brasil nos próximos dias, vou tentar até o final da live levantar essa história e até, enfim, ele chegar aí nos próximos dias. Eu queria destrinchar um pouco dessa história do John Arias no Palmeiras, essa coisa da escolha e tudo mais, porque é importante a gente trazer esse bastidor, porque é o seguinte, quando o Fluminense é informado sobre a proposta do Palmeiras, 25 milhões de euros, o Wolverhampton, como a gente informou, já tinha dado o aceite da proposta e informa o Fluminense, ó, agora é a vez de vocês têm 3 dias para igualar a proposta, ponto. Sim. O Fluminense não chega a igualar e tenta, na base do bom relacionamento, da venda do André, da venda do próprio Arias, falar, olha, fecha por 20 e a gente mantém o nosso bom relacionamento, o jogador aqui é ídolo e tal. Só que o Wolverhampton não aceitou essa proposta, porque assim, cara, com gringo, não tem esse papo de tipo bom relacionamento. Cara, os caras queriam dinheiro. Claro. Porque eles estão caindo para a segunda divisão, o ativo vai cair no ano que vem. Se cair para a segunda divisão, o Arias, que custou 17, já não ia valer 17. Sim. Teria que cortar o salário pela metade ou 40% a menos, então eles iam perder dinheiro. Então isso estava muito claro para o Wolverhampton que precisava fazer e era uma oportunidade de negócio. Então, a partir do momento em que esgotaram as possibilidades com o Fluminense, o Wolverhampton vira para o John Arias, e aí o Palmeiras estava debaixo do guarda-sol com uma água de coco só esperando, o Wolverhampton vai para o John Arias e vira para o John Arias e fala, sem o Fluminense na jogada, agora você tem 2 caminhos, Arias. Ou você fica, isso é importante, ou você fica no Wolverhampton,
ou você vai para o Palmeiras porque temos uma proposta vantajosa aqui. Que a gente já aceitou. É. Né? E aí, qual foi o dilema do Arias? Qual foi, Hernan? Copa do Mundo. Um dos. Por quê? Aí um bastidor interessante. O técnico da seleção colombiana, 2 meses atrás, ligou pro Arias e falou: você tá com uma minutagem baixa, hein? E assim vai ficar difícil. Assim, torcedor do Fluminense vai rebater e vai falar: mas ele iria para a Copa do mesmo jeito. É isso que eu pensei. Mas isso é correto falar. Isso é correto falar. Mas essa ligação foi num tom de preocupação no sentido de que maneira fisicamente você vai chegar e que ritmo de jogo e que ritmo de performance você vai chegar. Cara, você precisa ter mais minutagem. Você precisa buscar vaga no time, você precisa ter gol, você precisa ter número, assistência. E aí, cara, alugou uma mansão na cabeça do Arias. A Colômbia tá no grupo de Portugal. Tá no grupo de Portugal. Portugal e Uzbequistão. E aí o Arias começou a pensar. Que eu vou fazer? Qual que é o plano esportivo? É uma segunda divisão? É baixar salário? É perder grana? E aí o Palmeiras se apresenta como um clube europeu na América do Sul, uma oferta de salário muito boa, muito vantajosa, 4 anos de contrato e um projeto esportivo onde ele vai ter possibilidade de mostrar para o seu treinador na Colômbia que ele vai ter minutagem, disputar Libertadores, disputar as competições nacionais, onde ele não vai precisar de tempo para se adaptar, porque ele conhece o Brasileirão, ele conhece a Copa do Brasil. E aí, pessoal, vocês acham que o Arias é um bom nome aí pro time do Palmeiras? É o cara que estava faltando aí pro time do Palmeiras esse ano, papar tudo, todos os títulos. Qual a sua opinião? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Conhece o futebol brasileiro. Não, isso pro Palmeiras também é uma vantagem. É um cara que já tá acostumado, né? Já sabe o que é o futebol brasileiro. E ele chega pra ser porque às vezes chega um cara de fora que precisa de uma adaptação, tal. Não é o caso do Arias. Não né? é o caso do Arias. Então ele. Como foi a contratação do Marlon? Tudo bem, né? Claro, no caso o Marlon é brasileiro, mas ele já chegou titular do Palmeiras. Sim. Jogando. Sim. E era o perfil de jogador que o Palmeiras queria. Porque o Palmeiras ficou para essa janela. Nessas dos jogadores de fora que o Palmeiras contratou, alguns deram certo, mas outros não. E aí Precisou fica nessa. tempo. Precisa de tempo de adaptação e tal. O Sousa, um exemplo é o Sousa. E você vê a informação do Hernan, que ele fala de voltar pro Brasil, que ele temia essa possibilidade de ir pra Copa. Temia. Você vê como o cenário mudou agora. Os caras, eles vêm pro futebol brasileiro ou voltam pra ficar mais perto da seleção. Você vê como o negócio muda, entendeu? É verdade. Antes eles iam pra fora e falavam, não, eu tô mais próximo da seleção. Não, agora os caras vêm pro Brasil, como foi o caso do Gerson, como é o caso do Paquetá, pra ficar mais próximo. Então, o cenário mudou nessa questão de seleção. Então, é isso. E assim, óbvio que o Arias tem baita consideração pelo Fluminense, tem toda a questão... Cara, o torcedor do Fluminense tá machucado. Conversei com vários torcedores do Fluminense, vários amigos que são torcedores do Fluminense. E estão machucados, estão aquela coisa do coração. Cara, o Arias deu mole naquela entrevista. Que ele fala assim, quando eu voltar ao Brasil é o Fluminense, mas ele falou que ele tava sentindo na hora, eu posso garantir pra vocês, não sei o quê. Deu mole, óbvio que ele deu mole. Mas não é o sentimento do cara na hora? É o sentimento do cara na hora, tal, mas deu mole. Igual o Veiga não saiu falando isso? Sim, de repente se ele volta pra um rival... Volta pro Fluminense. Exatamente. Então assim, teve todo esse bastidor dessa escolha que é interessante a gente trazer pra vocês aqui. Claro. Porque, cara, numa negociação, muitas vezes, cara, o jogador tem ali 1, 2 horas para resolver uma parada. E para ele foi importante esse projeto Copa e também essa coisa do projeto esportivo para ele como jogador. Sim. Porque assim, vamos lá, de novo, o time vai cair para a segunda divisão. Vai cair para a segunda divisão, o cara vai perder grana, o cara vai perder... Como ativo, ele vai ser desvalorizado e aqui no Brasil ele vai ter 4 anos de contrato num clube que disputa tudo há 5 anos. Exato. Ó, aqui no chat, o que mais perguntam é do Fred, que foi a notícia do Bruno Andrade de ontem. Sim. Tá? Mas não é uma notícia tão boa que o Bruno Andrade vai atualizar, eu vamos acho. Ver, eu deixa ele atualizar. E ainda tem muita gente, ó, o Erickson, por exemplo, estão perguntando do Nino também, a gente pode atualizar, e tem muita gente perguntando do Moisés, do Fortaleza no Santos, depois você fala disso. Vou atualizar as informações sobre o Santos. Mas tem que deixar o like para ter entrevista com quem?
Cristiano Ronaldo não fala a fonte. Ele já chegou? Ele já chegou? Cadê? Achei, tá ali. Tá ali. Quantos likes temos? Tá com 1.100. Pô, 2.000 likes, galera. Exclusivo, daqui a pouco ele pinta aqui, tá? Daqui a pouco. Ô, Bruno Andrade, precisa soltar a bomba aqui ou não? Pá! Solta aí uma bomba, é bom. É Solta aí, bomba. solta aí, Não é uma bomba. grande bomba, não é uma bomba atômica, mas Que é isso? uma bomba. Ah, para, pô. Para. Não gostou? Não sabia? Não, isso aí foi uma merda. Não, o Vagninho ficou 3 semanas Nada, pra eu fazer gostei, essa pô. bomba aí. Tô gastando. Solta de novo Vai, aí, vai. Galindo. Vai ser mandado embora, velho. É. Vai, de novo. Criticando o trabalho dos outros. De novo. Cara. Passa Solta no de RH novo, vai depois lá, vai. Felipe. Não sabe. Ele não sabe onde ele se meteu. Você mexeu com a máfia Não, agora, nem meu encosta amigo. em mim, velho. Nem encosta Você em mim. mexeu com a máfia É, agora. agora- Amanhã, sabe o que vai acontecer amanhã? Mas você já nem vai A hora estar que você aqui. acordar de manhã na tua cama vai ter uma cabeça de cavalo. É. Pô, já vi gente que faz Pegou essa negócio referência? aí. Cuidado, tá? Que isso, que loucura. É isso aí. Vamos lá, Bruno Andrade. Bora? Podemos? Podemos. Bom, seguinte, puxando um pouco a história do Nino, a gente falou no começo da semana sobre um emissário do Palmeiras em Abu Dhabi, onde o Zenit faz ali a sua pré-temporada, enfim, entre aspas, pré-temporada, né, por conta do inverno aqui na Europa, na Ásia, que seja. Esse emissário foi para a Inglaterra, como o negócio com o Nino não foi para frente, pelo menos ficou ali em banho-maria, esse emissário foi para a Inglaterra, está na Inglaterra, primeiro e claramente para fechar, e fechou todos os detalhes envolvendo o John Arias, informação que o Hernan explicou ontem e complementou hoje. E o que me explicaram agora é que esse emissário procura voltar de lá, não só com Arias, mas com outro jogador também pertence. E aí, pessoal, vocês gastariam mais 500 milhões esse ano em contratações? Porque a gente sabe que o Arias também não vai vir muito barato, né? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Ao Wolverhampton, Pedro Lima, lateral direito, ex-Sport lá do Recife, passou recentemente por empréstimo no Porto, mas ficou muito mais no Porto B, porque o Porto principal já estava bem equacionado ali, bem resolvido em relação a laterais direito. Então, para já, a informação que eu tenho é essa. Esse emissário do Palmeiras está na Inglaterra porque foi fechar o Arias e tentar a contratação do lateral direito Pedro Lima, ex-Sport, ex-Porto, que hoje não tem muito espaço no Wolverhampton, chegou a jogar na equipe sub-23, aliás, é um jogador com longas passagens pelas seleções de base do Brasil, muito bom jogador, inclusive. Então é o Palmeiras que tenta 2 em 1. Fechou o Arias, mas busca fechar também o Pedro Lima, lateral direito, jovem lateral direito, formado, revelado pelo Sport, e se eu não me engano, é a venda mais cara de sempre do Sport. Tentando me recordar aqui, mas tenho quase certeza que é a maior venda da história do Sport. Jogador, então, que está na mira do Palmeiras. Informação: esse emissário busca voltar ao Brasil com 2 jogadores, não somente o John Arias, mas também o Pedro Lima. Bruno, a conversa então continua com o Wolverhampton ou assim o negócio não só saiu o negócio do Arias? Não, o negócio do Arias está fechado. Esse emissário foi para lá porque sabia da possibilidade de abrir negócio pelo Pedro Lima. Isso, então, mas a conversa com o Pedro Lima e com o Palmeiras Wolverhampton envolvendo o Pedro Lima continua. Continua. É um jogador em cima da mesa, é uma tentativa de desbloquear essa negociação. Entendi. Esse emissário só volta para o Brasil com o sim ou com o não do Wolverhampton. Isso e aí. tendo aqui para mim que criou-se agora uma boa relação entre os clubes, porque o Palmeiras consegue pagar o valor que queria o Wolverhampton. O Pedro Lima não tem minutagem no futebol inglês, não tem sido aproveitado. É um jogador automaticamente no mercado, na lista de jogadores negociáveis. Não sei qual é a proposta do Palmeiras. Esse é o segundo passo da apuração. Se o Palmeiras tenta um empréstimo, se o Palmeiras vai tentar uma compra em definitivo, se vai envolver algum jogador ou não, esse é o segundo processo de apuração. O primeiro processo de apuração é que há conversas em andamento para que o Palmeiras contrate juntamente com o Arias, apesar de ser projetos e negociações distintas. O Arias está fechado, o Hernan já passou o valor, agora surge o nome do Pedro Lima,
Então a ideia é também contratar o Pedro Lima. Espero ter mais notícias ou ao longo da live ou pelo menos ao longo do dia no site da ESPN. Daqui a pouco tem que acionar a bomba então do Wagninho aí pra se for Pedro Lima, hein? Porque é lateral bom, ele chega pra ser titular no Palmeiras. O que é? Agora você gostou da bomba? Mas eu tô raspando, acho que é bom. O que é? Isso aqui só fala Eu já recebi o WhatsApp aqui, ó. Arregou. Fala que Acho que eu gostou gosto. da bomba. Eu só não gosto do estilo do Hernan, mas tá bom, pô. Eu gosto da bomba. Eu já recebi o WhatsApp aqui com a cabeça de cavalo já. Cabeça de cavalo, meu amigo. Eu vou pôr a cena aqui. Eu já recebi um emoji com a cabeça de cavalo. O Galindo sabe, o Tchê também aqui, viu. Ó, olha aqui, ó. Vem cá. Vai, manda aí. O Wagninho mandou pra mim também. Aqui, ó. É isso aí, você tá Cabeça de lascado, meu cavalo? amigo. Tá Por quê? lascado. É o cavalo preferido lá. Poderoso Chefão? Já assistiu o filme? É. Não é da minha época. Não, eu assisti um bom filme recentemente que não é da minha época, mas é... Então, ó, tem boas perguntas aqui, boas questões. Bom filme aí. Tá? Primeiro tem a do Fred, depois o Bruno fala, tá? Porque ontem repercutiu muito e a gente vai atualizar. O Pedro Lima, Sueli Rossi está perguntando, era o lateral muito bom do Sport. Sim, ele foi pro Wolverhampton. Era aquele cabeludinho, não era? Isso, ele é um cara muito era, bom, né? muito bom. Quem? Um bem cabeludinho assim. Pedro Lima? É. Eu lembro. É, Ele moleque. Isso, moleque, ele mesmo. Ele foi Não, destaque joga na bem. Seleção Brasileira Sub-20. Adivinha o que aconteceu no chat já? O quê? Bagre. Já falaram aqui. Não, falaram quem é Pedro Lima. Pô, Não. Pera aí, porque tem gente que não lembra. Tem gente que não lembra do jogador, mas ele era muito bom jogador. pra torcida do Verdão que tá acompanhando a nossa live aqui, Pedro Lima chega no Palmeiras pra ser titular? Eu acho... Não, calma aí, ele não chega aí, calma aí. Se chegar, né? Se chegar. Se Se chegar, chegar, eu acho... Porque sempre tem aquela história do Giai, né? Ser negociado ou não. O Kelvin começou muito bem quando chegou, depois caiu um pouquinho, né, Hernan? Ele é muito e só jovem. para confirmar aí, o Pedro Lima é a venda mais cara mesmo do esporte. Isso. 7 milhões de euros mais 3 por objetivos. 10 Mas não dá pra milhões no descartar total, o Kelvin de euros, também. no caso. Os caras também querem querem que o jogador fique... não deu certo tantos jogos, já descarta. Também não é assim que as coisas funcionam. Sim. O Kelvin é bom jogador. Quer dizer, o Kelvin, quando foi contratado, todo mundo falou que era uma contratação acertada, não foi, Hernan? Parceiro do Vitor Roque. Eu achei excelente. E ele começou muito que bem. Teve uma queda de rendimento, Teve uma assim queda. como o Jai também, né? E depois uma contusão. Mas ele fez gol no Clássico. Fez. Mas ele, no jogo... E aí, pessoal, vocês acham que o Pedro Lima também é um bom nome aí pro time do Verdão? Cara que chega também pra ajudar esse time do Palmeiras? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Contra o River lá, ele jogou bem, depois ele teve uma contusão e caiu, mas enfim. Agora tem essa informação do Pedro Lima. O Gui tá perguntando aqui, ó, não era melhor ter apostado mais no Gilberto, lateral de 19 anos, que foi o Atlético Paranaense? Pro Atlético Paranaense. Concordo, e ele tá bem no Atlético Paranaense, né? Essa é a questão. Que ele é um jogador jovem, de muito potencial, mas não dá pra entender algumas decisões, né? E o Pedro Lima também é a mesma idade do Gilberto, mas é um jogador que tava mais consolidado na Seleção Brasileira Sub-20, por exemplo. O Samuel falou, tragam também o André. O Bruno, Qual é o André? André O volante do... Nossa, esse aí jogava demais, tá? Joga muito mesmo. Mas aliás, assim que vocês começaram a falar um pouco mais, eu fui escutar o áudio de uma fonte que passou essa informação do Pedro Lima. A ideia lá dentro do Wolverhampton é já começar a se preparar para o pior cenário possível, que é o rebaixamento. Então eles não vão cometer grandes loucuras, e não cometeram, por exemplo, com o André, com o João Gomes, mas acreditando que serão rebaixados, já me explicaram aqui. O André sai, o João Gomes sai, só que esses dois têm muito mais mercado no futebol europeu. Falar hoje de Brasil, eu não vou dizer que é uma utopia, mas está um pouco distante. Então o Arias já vai saindo, o Pedro Lima é a opção, o João Gomes e o André, se de fato o Wolverhampton cair, serão negociados, porque para já tem ordenados e salários altíssimos e são jogadores que ainda estão valorizados, por mais que coletivamente o Wolverhampton não esteja valorizado, individualmente sim. O André é jogador de seleção, o João Gomes é jogador de seleção, são, enfim, jogadores observados e sondados frequentemente dentro da própria Premier League. Então, no futuro próximo, seguramente estaremos aqui no Fala Fonte para falar do futuro de André e de João Gomes saindo do Wolverhampton, porque o caminho basicamente é esse. É muito difícil o Wolverhampton fugir do rebaixamento. Sobre valores envolvendo André e João Gomes, eu lembro que foi no final do ano passado, ou na última janela,
O Wolverhampton recusou ofertas, sondagens ali na casa dos 40 milhões de euros pela dupla ali. Caramba! Em cada um, né? 40 milhões de euros. Cada um. Não o total. Cada um, Cada um. Então, tanto que o Atlético de Madrid, o Napoli, ambos os times tentaram a contratação do João Gomes nessa última janela. Uhum. Não conseguiram. Ele também não quis sair e tudo mais. Mas a tendência é que, caso o Wolverhampton seja rebaixado, eles saiam do clube inglês na metade do ano. Ô, Felipe, manda mensagem pra alguém do Cruzeiro aí. Pra que você quer saber? Só Pra ver a situação lá do Tite. Só Tá. um detalhe em relação ao Wolverhampton. Eu fui olhar aqui, último colocado da Premier League, 8 pontos. O Nottingham Forest, que é aquele que está acima da zona de rebaixamento, tem 26. Ou seja, são 18 pontos de diferença. É praticamente impossível, então, se livrar do rebaixamento, convenhamos. Ô, Bruno, atualiza pra gente a história do Fred, tá? Porque desde o começo da live o pessoal tá perguntando aqui bastante. Ó, o Maicon César e o Fred. Como é que tá essa história também? Porque ontem o Bruno Andrade trouxe em primeira mão também essa situação aqui. Exclusivo, não foi, Felipe? Exclusivo, sempre exclusivo. E é importante sempre trazer o termômetro, antes que as pessoas interpretem errado, enfim, e ser o mais justo possível aqui. Vamos lá. O jogador foi oferecido ao Palmeiras, entre outros clubes, também foi oferecido ao Atlético Mineiro, mas no caso do Palmeiras foi oferecido e a resposta foi positiva, e não custa lembrar, falamos aqui ontem, o Palmeiras recebeu essa sugestão e disse o seguinte: temos interesse desde que ele fique livre no mercado, o Palmeiras não pagaria nada por ele. Porque o Palmeiras soube e tem o conhecimento que o jogador tinha uma possibilidade de rescindir o contrato no futebol da Turquia, no Fenerbahçe, porque o Fenerbahçe continua buscando, e não custa lembrar também, o mercado na Turquia fecha hoje. Por enquanto, o Fenerbahçe não contratou nenhum atacante, e não contratando um atacante estrangeiro, o Fred permanece. Então aqui a jogada era essa: rescindir com o Fred, mas pagando tudo, e o Fred foi muito enfático. Conversei com uma pessoa que mexe nos bastidores do Fenerbahçe e a informação foi essa: o Fred não queria sair, ou não quer sair, mas se fosse para sair, ele queria receber a totalidade do contrato dele. Ele tem contrato até junho de 2027. Como por enquanto, enfim, o dia de hoje está longe de terminar no Brasil, mas sobretudo aqui também, por que não, na Europa, ou seja, ainda pode acontecer uma reviravolta, mas como por enquanto o Fenerbahçe não avançou por um 9, por um atacante, seja ele estrangeiro ou não, mas no caso de ser estrangeiro, obrigava a tirar o Fred. Até pode existir a possibilidade de contratar um atacante turco número 9 e aí não precisa mexer no Fred. Mas a última informação que eu tive atualizando essa informação, o Fred jogou ontem, foi titular, não rescindiu o contrato, não abriu conversas para rescindir o contrato, então automaticamente se afasta do Palmeiras. Se afasta do Palmeiras porque não rescindiu. Então aqui é colocar panos quentes, mostrar o termômetro da situação. O Palmeiras abriu as portas desde que fosse de graça. Só que o jogador continua vinculado ao Fenerbahçe e dificilmente vai sair rescindindo o contrato, porque o Fenerbahçe, por enquanto, não contratou um camisa 9 estrangeiro. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O time do Palmeiras que neste domingo vai enfrentar os Gambá lá dentro da Arena da Caixa, né? Os caras não pagaram ainda, então vai enfrentar lá na Arena da Caixa, né? No futuro poupa-tempo, o Palmeiras vai enfrentar o time dos Gambá lá, né? E aí, o que é que vocês acham? Qual a sua expectativa para o time do Palmeiras? Palmeiras que, né, querendo ou não, tem feito algumas investidas no mercado, né? Contratou aí o Marlon Freitas, que caiu como uma luva nesse time do Palmeiras, tem ajudado demais o time do Verdão, tem desafogado demais ali o Andreas Pereira. E o que é que vocês acham também da chegada do Arias, né? O John Arias, que está confirmado, né? Técnico do Wolverhampton confirma transferência de Arias ao Palmeiras, melhor para o futuro do clube, né? Então, melhor para o futuro clube. Então, o John Arias já é jogador do time do Palmeiras, né? O Palmeiras aceitou pagar 25 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, aos britânicos pelo reforço, né? O pagamento serão parcelados ao longo de 4 anos. Por questão contratuais, o Fluminense tinha preferência na negociação, no entanto, ofereceu 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais, e pela volta do meio-campista, mas o valor foi muito abaixo e o time do Wolverhampton não aceitou e fechou aí com o Palmeiras. Então, John Arias é o novo jogador do time do Palmeiras, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa situação
também no time do Palmeiras, né? O Palmeiras que tem tentado, né? Digamos, montar um elenco competitivo. Palmeiras que já investiu muito no seu elenco, infelizmente não conseguiu conquistar títulos com esse elenco tão caro. Mas agora parece que vai dar certo, o time está se encaixando, a chegada desses novos jogadores aí, possa ser que, né, o time do Palmeiras venha assim ser bem mais competitivo e ganhar títulos, né, que é o que importa. E a respeito do derby, qual a sua opinião, o que é que vocês aguardam, o que é que vocês esperam? Qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.